E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a Prof. Ana Lia para o segundo ano, conteúdo Plateumintos, aula 3. Amores, agora nós vamos falar sobre teníase. Então, começamos as doenças daqueles plateumintos que são parasitas. Eu adoro falar sobre isso, eu vou inclusive mostrar imagens, vídeos arrepiantes e se você não é muito forte, pule o final ou não chegue até o final, tá? Mas antes disso, vamos entender. A tênia, meu amor, é um plateuminto, é um verme achatado. Só que diferente da planária, que é de vida livre, que é um bichinho assim, ó, desse tamanhinho, a tênia pode atingir muitos metros de comprimento. Só para vocês terem uma ideia, antes da gente ver as partes teóricas aqui, olha que bonito. Isso aqui é a cabeça das tênias, tá? Essa que tem ganchos é aquela que tem ventosas. Essa que tem ganchos é a tênia solium. E aquela que tem ventosas é a tênia saginata. A diferença delas, o ciclo de vida, os hospedeiros que elas habitam. Já veremos isso com cuidado. Mas só para tu ter uma ideia, essas cabecinhas aí, elas são menores do que a cabeça de um alfinete. Então, eu vou desenhar aqui pra ti como se fosse uma tênia solium, tá? Ela vai ter essa cabecinha com ganchos. Esses ganchos vão se agarrar no início do intestino delgado dos seres humanos, porque quando ela já tá desenvolvida, tá? Ela vai ter essa cabecinha e ela, à medida que ela vai crescendo, ela vai absorvendo os nutrientes do hospedeiro humano, que a gente já vai ver, e ela vai crescendo. E na medida que ela vai crescendo, os últimos anéis dela começam a ficar de maneira visível e fica quase o tamanho de uma fitinha mimosa, ok? Então, essa parte é bem pequenininha, mas ao longo do espaço, ao longo do crescimento dela, ela pode atingir de 10 a 12 metros, gente. Então, é um bichinho nada inofensivo, ok? Então, Ana, eu quero ver mais, eu não entendi o teu desenho. Aqui, ó, a cabecinha e ela vai crescendo. Outra característica da tênia, antes da gente falar do ciclo dela, ela é um animal monóico. O que significa? Hermafrodita, ou seja, possui os dois sexos. E como que acontece? Aqui a gente tem a cabecinha que se chama escólex, aí vai crescendo no colo e esses anéis são chamados de proglótides. Cada proglótide dessas vai ter uma função. As do meio para o final, elas são as sexuais, ou seja, possuem as gônadas, masculinas e femininas, ou seja, produz espermatozoide e óvulo. E ela produz ela tem um tipo de reprodução que é a autofecundação. Poucos animais fazem autofecundação que são monóicos. Ela provoca autofecundação. É uma reprodução assexuada? Muita gente erra, pensando, se ela se autofecunda, só pode ser uma reprodução assexuada. Não, quando há trocas de gametas, por mais que seja só gametas dela, tá? É uma reprodução sexuada. Então, a parte masculina produz espermatozoides que fecunda a feminina, né? Um útero, que é também chamado cheio de ovos, e geram as proglótides grávidas. E aí a gente vai entender como que acontece o ciclo da doença. Antes da gente ir para aquele desenho lá, eu vou fazer o ciclo da doença para vocês, porque é a minha oportunidade de desenhar, e vocês sabem que eu não perco essa oportunidade por nada do mundo. Olha como que acontece o ciclo da doença. Vamos começar com uma pessoa contaminada, depois a gente vai ver como que ela chegou a se contaminar e tudo mais. Essa pessoa está contaminada. Pensa, se tu tem uma tênia de vários metros dentro do intestino, e o vídeo que a gente vai ver é um intestino humano com uma tênia, tu tem muita fraqueza, muito cansaço, muita fadiga, porque para esse animal ter chego a este comprimento, significa que ele consumiu mais da metade daquilo que tu consome, de nutrientes. Ao invés de estar te alimentando para nutrir a ti, tu tá nutrindo a ti e a tênia que vive no teu intestino. Por isso que as pessoas de antigamente, que isso era uma doença bem mais comum, diziam essa pessoa é magra, come muito e é magra porque tem uma solitária, é o apelido da tênia, né? E o que vai acontecer? É sempre assim, essas verminoses que a gente vai estudar a partir de agora, quase sempre procuram o intestino do hospedeiro para sair, quase sempre. E é o caso da tênia, porque, observe, ela está no intestino humano. Isso aqui é no início do intestino, ela se agarra e vai percorrendo um ser humano tem mais ou menos
adulto, 8 metros de intestino, ela vai percorrendo e se esticando. Aqui tem uma outra foto, ó. Durante todo o intestino, ao longo de todo o intestino humano. E esses últimos anéis dela ficam próximo do ânus. O que significa? Que toda vez que a pessoa evacua, ou seja, libera suas fezes, libera junto consigo junto com essas fezes, esses ovos com essas proglótides, esses anéis grávidos. Então, essa pessoa eliminou as suas fezes e essas fezes tinham anéis cheios de ovinhos. O que aconteceu? Essas fezes humanas entraram em contato, chegaram num lugar, tá? Digamos assim, que não tinha saneamento básico e acabaram chegando numa pequena concentraçãozinha de água e essa água ficou dissolvida os ovos. E o que acontece? Este ser humano aqui cria nada mais, nada menos do que porcos no fundo de sua residência. E, inclusive, ele cria esses porcos com o intuito de consumo e de venda dessa carne. E o que acontece? Esse animal, a gente sabe que os porcos, eles são onívoros, eles comem tudo. Eles podem comer as próprias fezes, ou podem tomar água contaminada com essas fezes, ou podem se alimentar de vegetais que entraram em contato com essa água. Enfim, uma vez que os porcos têm contato com essa água, que tinham fezes humanas com ovos, eles vão ingerir esses ovos. E esses ovos vão se espalhar pela sua corrente sanguínea e se espalhar pelos seus tecidos, pelos seus músculos, que é o que a gente consome na carne, pelo seu cérebro, pelos seus olhos, mas eles vão viver a vida de boa, normal, ou eles nunca vão saber se ficaram doentes porque eles são criados para consumo. O que acontece? Os ovos da tênia que estavam nas fezes, agora estavam na água e depois chegaram no pequeno porco, né? O que acontece? Este porco, ele vai servir, o cara faz churrasquinho na frente do terminal para venda. E se a carne do porco tinha ovos, o churrasquinho terá ovos. Só que qual é o detalhe? Normalmente, a carne de porco do churrasquinho, ela vai ser assada, ok? Ela vai ter a presença ali do fogo. Se esta carne for bem cozida, ainda que contaminada, vai matar os ovos. Porém, se for mal passada, mal cozida, nem todos os ovos podem morrer. E o que vai acontecer? Uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a situação consome esse churrasquinho com esses ovos. E o que vai acontecer? Esses ovos vão chegar lá no intestino, vai eclodir e finalmente uma nova tênia vai se formar. Analia, mas ele pode ter consumido vários ovos. Mas, como é um animal que precisa de muita energia do seu hospedeiro, ele vai apenas um ovo conseguir terminar o seu ciclo e chegar numa tênia adulta. É o que se sabe até agora. Qual é o detalhe? Hoje em dia são raros os casos, mas não são impossíveis porque existe saneamento básico, existe toda uma vigilância de criação de animais, tá? A gente não pode comprar, quando a gente compra no supermercado, toda a carne vem com uma vigilância sanitária e tudo mais. Só que o problema é comer carne fora de porco, né? Se for o caso da tênia solium. E essa carne mal passada pode ter então comer um churrasquinho fora de casa mal passado pode ter um alto risco de contaminação, porque a gente não sabe quais são as condições de criação desse animal e se existe contato com o esgoto humano desse animal. Outro detalhe, gente, a tênia solium é aquela que as fezes têm que entrar em contato com o porco para concluir o ciclo, amadurecer e causar ateníase no ser humano. Se fosse a tênia saginata, que é de outra espécie, a pessoa teria essa espécie tênia saginata, essas fezes entrariam em contato com a água e ao invés de ser o porco a beber essa água, seria o boi. Então, a tênia solium tem como hospedeiro intermediário o porco e a tênia saginata, que é aquela que tem 4 ventosas, né? É o boi. O boi dificilmente entra em contato com fezes humanas, mas pode sim ter contato com água humana, com fezes humanas.
Então, meus amores, para vocês entenderem, tá aqui um desenho bem melhor. A pessoa ali, ó, com a tênia no seu intestino. Observa que o intestino, ele tem um comprimento, mas ela fica toda enrugadinha, então por isso que ela vai ser mais comprida que o intestino humano. As proglótides são liberadas. Essas fezes com as proglótides podem entrar em contato com o porco. Se for tênia solium, vai se desenvolver. Se for tênia saginata, se desenvolve no boi. E aí a carne de boi mal cozida, e a gente sabe que as pessoas comem carne mal passada de boi muito, tá? Então tem que tomar cuidado com a origem desse boi. Aí vai estar ali o ovo, na verdade, já com a cabecinha desenvolvida, entra em contato lá com a mucosa intestinal e começa a se desenvolver uma tênia adulta. Se você voltar aqui para o primeiro slide, a gente vai ver todas essas informações. Tênia solium, tênia saginata, classe cestoda. O hospedeiro definitivo é o ser humano, que ela conclui o ciclo da reprodução, né? Nos suínos, tênia solium, nos bovinos, a saginata. Ingestão das larvas mal cozida, né? A carne mal cozida com essas larvas vai causar teníase. E as formas evolutivas, né? A oncosfera é o que perfura o hospedeiro do intermediário e chega até a musculatura e se transforma no cisticerco. Então, quando a gente está comendo boi ou o porco, a gente está comendo a larva, que é o cisticerco, que aí ela já chega no nosso intestino para se transformar na fêmea, na tênia adulta, tá? Profilaxia, que é prevenção, não ingerir carne mal cozida e hábitos higiênicos e saneamento básico. Gente, tem que saber a procedência dessa carne que tu tá comendo, senão tu pode estar entrando em contato com uma verminose bastante séria. Qual que é o detalhe, gente? E o seguinte, e se por acaso tu és esse ser humaninho aqui, né, liberou as fezes com os ovos, se ao invés de ser o porco que consome essa água, se um outro ser humano consome essa água ou alimentos que tiveram contato com essa água, o que vai acontecer? Assim como o porco teve esses cisticercos espalhados, a pessoa que toma água tem esses ovos espalhados pelo corpo, não chega no intestino e causa uma doença que se chama cisticercose, que é muito mais perigosa que a teníase, tá? Às vezes não tem cura, porque os primeiros sintomas não são detectáveis e aí a pessoa pode morrer. Olha aqui, ó, é o que se segue aqui, ó. A cisticercose humana, tá? É quando a gente toma água contaminada. Ao invés de comer o porco, toma a água que o porco tomou. Só da tênia solium. A tênia saginata não causa isso. E ao ingerir os ovos de tênia, eles vão se espalhar por órgãos nobres como cérebro e coração. Se chega no cérebro, gente, aqui é um cérebro de porco, mas poderia ser um cérebro humano, e aí cria-se as células de defesa vão criando aglomerados em torno desses ovinhos. A pessoa pode ter esquizofrenia, ataques convulsivos e até a morte. Muitas vezes a pessoa acha que está com tumor no cérebro, vai se fazer uma ressonância e se percebe que não, que na verdade era às vezes um cisticerco. Tem uma professora até de biologia que tem hoje em dia aqui em Floripa um cisticerco e vive normalmente, né? Mas pode, em muitos casos, levar até a morte, ok? E aí, eu prometi pra vocês que tinha um videozinho. Se você jogar ali no YouTube, como sempre, videozinho sobre teníase, um dia eu tava vendo esses videozinhos aqui, procurando, e achei esse vídeo muito interessante, que é um vídeo de um exame que se chama colonoscopia, que é nada mais do que colocar, para investigar alguma doença no intestino, se coloca uma câmera, né, na região, no esfíncter anal, com uma sondinha e que investiga as paredes do intestino. E aí, olha só que interessante, o que eu acho mais interessante desse vídeo é o início, quando ele diz assim, ó, uma mulher de 61 anos, tá, que ela estava sentindo, que ela estava sentindo dor. Consegui pausar. Ela estava sentindo dor abdominal há 1 ano, perda de 7 quilos, então há 1 ano ela estava com esses sintomas, associado a uma anemia, uma fraqueza, e aí os médicos foram investigar, olha, ela tem uma dor abdominal, emagreceu muito, fraqueza, anemia, o que será que ela tem? E aí, à medida que foram fazendo o exame,
Dá pra perceber aqui o que vai acontecer, né? Se você quiser olhar esse vídeo com mais cuidado aí, né? Isso foi no Rio de Janeiro, na UFRJ, que foi encontrado, e ali a gente consegue enxergar aqui, ó, na imagem, né? Pra quem estiver aí jantando, tirem as crianças da sala, né? Aqui a gente consegue enxergar a tênia, que são os últimos anéis, na luz intestinal, ou seja, grudadinho no intestino grosso, lembrando que ela vai estar ao longo de todo o intestino grosso, o intestino delgado, e vai se prender lá no inicinho, tá? Olha só os vídeos aí, imagens fortes, tá? Eu só vou mostrar mais um pouquinho. Claro, gente, sempre para fazer uma colonoscopia acontece uma lavagem dessa região primeiro, e toda uma dieta de limpeza, depois uma lavagem porque senão estaria cheio de fezes e não daria para perceber, né? Então, para que a gente consiga enxergar, a gente tem que ter essa limpeza ali, ó, dá pra ver a tênia, essa partezinha branca encostadinha, ok? Isso hoje em dia, encontrar uma tênia assim numa pessoa que vive no ambiente urbano é bastante difícil, mas não é algo impossível. Então, nunca coma carne mal cozida, principalmente se você não sabe a procedência. Olha ali a tênia, ó, tá dando pra ver, né? Isso aí, fechou, acho que ficou claro, né? Então, se liga na ideia, valeu, fechou.